Era uma noite tranquila de verão. As estrelas brilhavam no céu limpo, enquanto eu me acomodava na cadeira de balanço da varanda da casa de campo de minha amiga Clara. Ela havia insistido que eu passasse o fim de semana lá, dizendo que eu precisava de uma pausa na cidade. O convite foi irresistível. Uma casa afastada, rodeada de árvores e um silêncio que parecia convidar o descanso. Mal sabia eu que aquela seria uma das noites mais marcantes da minha vida. Naquela noite, Clara e sua família tinham saído para uma festa na cidade. Eu optei por ficar, aproveitando o tempo sozinha para relaxar e refletir. O ar estava morno, o som dos grilos preenchia o ambiente e eu sentia uma calma que há muito tempo não experimentava. Foi então que ouvi passos na varanda, seguidos pela voz baixa e rouca de Henrique. Henrique era um amigo de longa data da família de Clara, um homem de 47 anos com cabelos ligeiramente grisalhos e olhos que pareciam sempre observar além do que estava à vista. Ele tinha uma presença que dominava qualquer espaço, mesmo quando não dizia nada. Naquele momento, ele usava uma camisa simples de algodão e calças leves. Suas mãos calejadas seguravam uma garrafa de vinho e ele sorria de um jeito que fazia o ar parecer mais denso. Espero não estar incomodando, disse ele com um sorriso. Clara mencionou que você ficaria aqui esta noite. Pensei em fazer companhia. Eu hesitei por um momento, mas o sorriso caloroso de Henrique dissipou qualquer desconforto. Claro, sente-se, respondi, indicando a cadeira ao lado da minha. O silêncio aqui é agradável, mas companhia é sempre bem-vinda. Ele se sentou e colocou a garrafa de vinho na pequena mesa entre nós. Trouxe isto para compartilhar, disse, apontando para o vinho. Clara sempre diz que você aprecia um bom vinho. Eu sorri, surpresa por ele ter notado algo tão pequeno sobre mim. É verdade. Obrigada por trazer. Henrique abriu a garrafa com a facilidade de alguém acostumado a pequenos rituais e serviu 2 taças. Ele me entregou uma e ergueu a dele. As noites tranquilas e as companhias inesperadas, brindou. As companhias inesperadas, repeti sorrindo. Por um tempo conversamos sobre coisas simples, o clima, a paisagem ao redor e a história da casa. Henrique tinha uma maneira de falar que era tanto envolvente quanto descontraída. Eu me vi fascinada por seus gestos, a maneira como ele segurava a taça, como seus olhos brilhavam quando ele ria. Mas havia algo mais, uma tensão subjacente que eu não conseguia identificar, mas que parecia crescer a cada momento. O silêncio aqui é diferente, não é? Ele perguntou, olhando para o horizonte. Não é só ausência de barulho, é como se ele tivesse peso. Assenti, tomando um gole do vinho. É verdade, é quase palpável. Henrique me olhou, seus olhos escurecendo ligeiramente. Às vezes, o silêncio revela mais do que o som. É no silêncio que encontramos o que estamos tentando evitar. Senti um arrepio, embora o ar estivesse morno. Não tinha certeza se ele estava falando de algo específico ou apenas divagando, mas suas palavras pareciam atingir algo em mim. Por um momento, ficamos em silêncio, deixando que a noite, ao nosso redor, falasse por nós. Quando Henrique se levantou, pensei que ele fosse se despedir, mas em vez disso, ele se aproximou do parapeito da varanda e gesticulou para que eu me juntasse a ele. Venha, a vista é melhor daqui, disse ele. Eu me levantei, ainda segurando minha taça, e caminhei até ele. Ficamos lado a lado, olhando para o contorno da escuridão pontuada pelas luzes distantes de outras casas. O silêncio agora parecia mais pesado, mais carregado. Você tem um jeito de se perder em pensamentos, ele disse, quebrando o silêncio. É fascinante. Eu ri baixinho, tentando aliviar a tensão que começava a se formar. Acho que todos têm seus momentos de reflexão. Ele se virou para mim.
seus olhos fixos nos meus. Mas às vezes a reflexão nos leva a lugares que não esperávamos, não é? Senti minha respiração falhar por um momento. Havia algo na maneira como ele me olhava, algo que parecia querer dizer mais do que as palavras poderiam expressar. E então, com uma suavidade que me pegou desprevenida, ele ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo que havia caído sobre meu rosto. Desculpe, ele disse, sua voz baixa e carregada. Foi um impulso. Por um momento, o tempo pareceu parar. O toque de Henrique foi breve, mas intenso, como se aquele simples gesto tivesse carregado toda a atenção que havia se acumulado entre nós. Seus olhos permaneceram fixos nos meus, e eu senti o calor subir até meu rosto, mesmo com a brisa noturna acariciando minha pele. Eu não sabia o que dizer, mas também não queria quebrar aquele momento. Está tudo bem, respondi, minha voz quase um sussurro. Às vezes, os impulsos nos mostram o que realmente estamos sentindo. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, desviou o olhar para o horizonte, sua expressão fechada em um misto de conflito interno e determinação. Talvez você tenha razão, disse ele finalmente, mas os impulsos também podem nos levar a lugares complicados. Eu sabia que ele estava falando de algo mais, algo que não ousávamos dizer em voz alta. Mesmo assim, havia uma parte de mim que não queria fugir dessa conversa, dessa intensidade. Eu me aproximei um pouco mais, quase sem perceber, até que nossos ombros se tocaram levemente. Nem sempre o complicado é algo ruim, murmurei, sem saber de onde estava tirando a coragem para dizer aquilo. Henrique riu baixinho, um som que parecia tanto um alívio quanto uma confissão. Você tem razão, mas não posso ignorar o fato de que... Ele parou, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado, de que eu deveria manter distância. Mas você não está, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. E eu também não. O silêncio entre nós se tornou quase insuportável. O único som era o das cigarras e do vento que balançava as árvores ao longe. Henrique virou-se para mim novamente, e a intensidade em seus olhos era quase avassaladora. Você é diferente, ele disse, a voz rouca e baixa. Desde o momento em que te vi, soube que não seria fácil ignorar isso. Meu coração disparou. Eu queria dizer algo, mas as palavras pareciam presas em minha garganta. Em vez disso, apenas fiquei ali, olhando para ele, permitindo que suas palavras penetrassem em mim. Então, como se ele não pudesse mais se conter, Henrique ergueu a mão novamente, desta vez traçando a linha do meu rosto com o dedo, tão levemente que parecia um sonho. Me diga para parar. Ele pediu, sua voz um misto de súplica e desejo. Porque se você não disser, eu não vou conseguir. Eu sabia que aquele era o momento de decidir, o ponto em que tudo poderia mudar. Mas em vez de pedir para que ele parasse, eu fechei os olhos, permitindo que seu toque se tornasse mais firme, mais intencional. Era minha maneira de dizer que eu não queria que ele parasse. Henrique pareceu entender. Ele se aproximou ainda mais, até que eu pudesse sentir o calor de seu corpo contra o meu. Quando seus lábios tocaram os meus, foi como se todo o ar tivesse sido sugado da varanda. O beijo começou hesitante, como se ele estivesse testando os limites, mas rapidamente se aprofundou, cheio de uma intensidade que era impossível de ignorar. Minhas mãos, quase por conta própria, subiram até seus ombros, agarrando-se a ele enquanto o mundo ao nosso redor parecia desaparecer. Henrique segurou minha cintura com firmeza, puxando-me para mais perto, e eu senti cada nervo do meu corpo despertar ao seu toque. Quando finalmente nos afastamos, nossos rostos ainda estavam próximos, nossas respirações misturando-se no ar morno da noite. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de desejo e dúvida,
como se ele ainda estivesse tentando processar o que havia acabado de acontecer. Isso é errado, ele murmurou, mas sua mão ainda segurava minha cintura, como se ele não conseguisse se afastar. Talvez seja, respondi, minha voz tremendo levemente. Mas não parece. Henrique riu novamente, mas desta vez havia algo de amargo em seu riso. Você é perigosa, sabia? Ele disse, traçando suavemente o contorno do meu rosto com os dedos. Não era para ser assim, mas ao mesmo tempo, não consigo imaginar isso de outra forma. Eu não sabia o que responder. Tudo parecia tão confuso, tão intenso, mas ao mesmo tempo tão certo. Em vez de tentar colocar tudo em palavras, apenas o puxei para outro beijo, deixando que nossos gestos falassem por nós. Dessa vez, não houve hesitação. Henrique me segurou com mais força, como se tivesse decidido que não havia mais volta. Seus lábios se moviam contra os meus com uma urgência que parecia combinar com a minha, e eu me entreguei completamente, esquecendo de tudo, exceto o momento que estávamos compartilhando. O som da porta da varanda, rangendo levemente com a brisa, trouxe-nos de volta à realidade, mas nenhum de nós se afastou imediatamente. Ficamos ali, ainda próximos, nossos olhos fixos um no outro, como se tentássemos decifrar o que aconteceria a seguir. Eu não sei como lidar com isso, ele admitiu, sua voz quase um sussurro, mas não quero que termine aqui. Nem eu, confessei, sentindo a verdade de minhas palavras. Mas talvez não precisemos decidir agora. Podemos apenas sentir. Henrique assentiu, seus olhos suavizando enquanto ele me puxava para mais perto, em um abraço que parecia tão íntimo quanto os beijos que havíamos compartilhado. Ficamos assim, embalados pelo som da noite, permitindo-nos existir naquele momento, sem pensar nas consequências. Ficamos ali, em silêncio, permitindo que a noite nos envolvesse. O som das cigarras e o leve farfalhar das árvores pareciam criar uma trilha sonora perfeita para aquele momento. Henrique ainda me segurava, seus braços firmes ao redor da minha cintura, enquanto sua respiração quente tocava meu pescoço. Era um gesto simples, mas carregado de significados que nenhum de nós ousava verbalizar. Eu sentia meu coração batendo rápido, como se tentasse acompanhar a intensidade do que estava acontecendo. Minha mente estava em conflito, mas meu corpo parecia ter decidido por mim. Henrique finalmente se afastou o suficiente para me olhar nos olhos, sua expressão cheia de uma mistura de desejo e hesitação. Você me deixa sem chão, ele disse, a voz rouca e baixa, como se aquelas palavras fossem arrancadas de dentro dele. Eu nunca quis complicar as coisas, mas é impossível não sentir isso. Eu não sabia como responder. O que havia entre nós era tão intenso, tão inesperado, que parecia desafiar qualquer explicação lógica. Em vez de falar, estendi a mão e toquei seu rosto, deixando meus dedos traçarem a linha de sua mandíbula. Era um gesto pequeno, mas que parecia dizer tudo o que eu não conseguia colocar em palavras. Henrique fechou os olhos por um momento, inclinando-se levemente ao meu toque. Quando abriu novamente, havia algo em seu olhar que me deixou sem fôlego. Uma mistura de determinação e entrega, como se ele tivesse tomado uma decisão e estivesse pronto para enfrentá-la. Se continuarmos, ele começou, mas sua voz falhou. Ele respirou fundo antes de tentar novamente. Se continuarmos, nada será como antes. Eu sei, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava, mas talvez isso não seja algo ruim. Ele pareceu absorver minhas palavras, estudando meu rosto como se procurasse algum sinal de dúvida. Quando não encontrou, ele se inclinou novamente, seus lábios encontrando os meus, com uma intensidade que me fez esquecer de tudo ao nosso redor. O beijo foi mais profundo dessa vez, cheio de uma urgência que parecia crescer a cada segundo.
Henrique me puxou para mais perto, suas mãos segurando minha cintura com firmeza. Eu podia sentir a força contida em seu toque, a mistura de desejo e cuidado que o tornava ainda mais avassalador. Minhas mãos encontraram seu pescoço e eu me segurei ali, como se ele fosse a única coisa que me ancorava àquele momento. A noite parecia conspirar a nosso favor. A brisa era suave, carregando o aroma das flores do jardim, e a luz suave da lua iluminava a varanda, criando um cenário quase surreal. Mas para mim, nada disso importava. Tudo o que eu podia sentir era Henrique, o calor de seu corpo, o peso de suas mãos, a intensidade de seus beijos. Quando finalmente nos afastamos, nossos rostos ainda estavam próximos, nossas respirações misturando-se no ar morno. Seus olhos estavam fixos nos meus, e eu podia ver a luta interna que ele estava enfrentando. Eu nunca pensei que algo assim fosse acontecer. Ele admitiu, sua voz quase um sussurro. Nem eu, confessei. Mas não quero fingir que não está acontecendo. Henrique passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que parecia contrastar com a firmeza que ele demonstrava. Eu quero fazer isso direito, ele disse finalmente. Não quero que seja apenas um momento que esquecemos amanhã. Não será, garanti, sentindo a sinceridade em minhas palavras. Isso é mais do que isso. Ele pareceu relaxar um pouco com minha resposta, mas ainda havia uma sombra de dúvida em seus olhos. Então, vamos dar um passo de cada vez, ele disse, segurando minha mão com a dele. Mas esta noite, quero ficar aqui com você. Eu não sabia exatamente o que ele queria dizer com aquilo, mas não me importava. O que importava era o momento, a conexão que tínhamos encontrado. Eu apertei sua mão em resposta, permitindo-me relaxar em sua presença. Henrique sorriu suavemente e puxou-me para mais perto, envolvendo-me em um abraço que parecia prometer algo mais profundo, algo que íamos descobrir juntos. Sentamos novamente na varanda, lado a lado, enquanto o silêncio confortável nos envolvia. Henrique pegou minha mão e entrelaçou seus dedos nos meus. Um gesto simples, mas que parecia carregar todo o peso do que estávamos sentindo. Ficamos assim por horas, sem dizer uma palavra, apenas aproveitando a companhia um do outro. Quando o vento começou a ficar mais frio, ele me puxou para mais perto, envolvendo-me em seus braços. Está melhor assim? Ele perguntou, sua voz baixa e próxima ao meu ouvido. Está perfeito, respondi, inclinando minha cabeça contra seu peito. Eu sabia que o que estava acontecendo entre nós era complicado, mas ao mesmo tempo parecia tão certo. Henrique era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido, e a intensidade de nossa conexão era algo que eu não podia ignorar. Não sabia o que o futuro nos reservava, mas naquela noite não me importava. Tudo o que importava era ele e o momento que estávamos compartilhando. O tempo parecia se dissolver enquanto permanecíamos na varanda, envoltos em uma bolha de silêncio e proximidade. Henrique ainda segurava minha mão, seus dedos traçando círculos suaves contra minha pele. Era um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que carregava uma intimidade que fazia meu coração bater mais rápido. Você sempre teve essa habilidade de deixar as pessoas à vontade? Perguntei, tentando quebrar o silêncio confortável que se tornava quase palpável. Henrique sorriu, um sorriso suave que fez seus olhos brilharem à luz da lua. Não sei se é uma habilidade, respondeu, mas acho que sempre gostei de ouvir, de estar presente. Às vezes, o silêncio fala mais do que palavras. Eu assenti, sentindo o peso de suas palavras. Ele tinha razão. Naquela noite, as palavras pareciam desnecessárias, como se tudo o que precisássemos dizer estivesse implícito em nossos gestos e olhares. Você me faz sentir. Comecei, mas hesitei, sem saber exatamente como terminar a frase. Como?
Ele perguntou, sua voz baixa e rouca, como se estivesse temendo a resposta tanto quanto ansiava por ela. Vista, admiti finalmente, sentindo minhas bochechas corarem, como se você realmente me enxergasse. Henrique me olhou por um longo momento, seus olhos brilhando com uma intensidade que me fez prender a respiração. Porque eu vejo, ele disse, sua voz carregada de sinceridade. Eu vejo você, e é impossível ignorar o que vejo. Antes que eu pudesse responder, ele inclinou-se para mim novamente, seus lábios encontrando os meus com uma suavidade que era ao mesmo tempo avassaladora. O beijo foi lento, como se ele quisesse saborear cada momento, cada sensação. Minhas mãos subiram até seus ombros, segurando-o como se tivesse medo de deixá-lo ir. Dessa vez, quando nos afastamos, não havia hesitação em seus olhos, apenas uma determinação silenciosa. Quero mostrar algo, ele disse, puxando-me pela mão. Eu o segui sem questionar, descendo os degraus da varanda e caminhando pelo jardim iluminado pela luz prateada da lua. Henrique me levou até uma área mais afastada, onde as árvores formavam um pequeno arco natural. Ele parou ali, virando-se para mim, seus olhos refletindo a luz da noite. Este é o meu lugar favorito, ele disse, gesticulando para o espaço ao nosso redor. Sempre venho aqui quando preciso pensar, quando preciso me lembrar do que é importante. Eu olhei ao redor, absorvendo a beleza do lugar. Havia uma tranquilidade ali que era quase mágica, como se o tempo tivesse parado para nos permitir aquele momento. Henrique pegou minhas mãos, entrelaçando seus dedos nos meus. Eu não sei onde isso vai dar, ele disse, sua voz baixa, mas firme. Mas sei que quero descobrir com você. Meu coração disparou com suas palavras, e eu senti uma onda de emoções que era impossível de descrever. Sem pensar, puxei-o para mais perto, permitindo que a conexão entre nós falasse mais alto do que qualquer palavra. Henrique envolveu-me em seus braços, segurando-me como se eu fosse algo precioso. Suas mãos traçaram meu rosto com uma delicadeza que me fez fechar os olhos, e quando seus lábios encontraram os meus novamente, foi como se tudo ao nosso redor tivesse desaparecido. A intensidade daquele momento era esmagadora, mas ao mesmo tempo incrivelmente libertadora. Cada toque, cada beijo parecia construir algo que era ao mesmo tempo novo e inevitável. Henrique me segurou com mais força, como se quisesse garantir que eu soubesse o quanto aquele momento significava para ele. Quando finalmente nos afastamos, seus olhos encontraram os meus, cheios de uma mistura de emoção e determinação. Você me faz querer ser melhor, sabia? Ele disse, sua voz tremendo levemente. Você já é, respondi, minha voz cheia de sinceridade. Ficamos ali por mais um tempo, apenas aproveitando a companhia um do outro. A noite ao nosso redor parecia conspirar para tornar aquele momento perfeito, e eu sabia que era algo que nunca esqueceria. Quando finalmente voltamos para a varanda, Henrique me puxou para mais um abraço, segurando-me com uma firmeza que parecia transmitir tudo o que ele sentia. Prometa que não vai se arrepender disso, ele pediu, sua voz cheia de vulnerabilidade. Eu prometo, respondi, sabendo que, independentemente do que acontecesse, aquele momento era algo que valia a pena. Henrique sorriu, e eu soube que ele acreditava em mim. Ficamos ali, na varanda, até o céu começar a clarear, nossas mãos ainda entrelaçadas, enquanto o mundo parecia lentamente voltar à realidade. Mas, mesmo quando a noite chegou ao fim, a conexão entre nós permaneceu, deixando uma marca que eu sabia que nunca desapareceria.